Olá, bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Ontem eu não sei porquê, a mensagem foi enviada 2 vezes para as minhas listas e não foram. E ela falava sobre, eu estou na minha leitura diária em Jó, falava sobre a postura de Jó diante do luto e da dor. O texto que mandei ontem, se você quiser acessar nas devocionais, no Facebook, tem lá, mas eu dizia que diante da dor, do luto, a reação primeira de Jó foi adorar a Deus. Nesses tempos de pandemia, em que muitos nossos queridos estão perdendo entes queridos, a experiência de Jó deve ser considerada. Em vez de qualquer outra atitude primeira, a primeira deve ser adorar a Deus. Mas hoje tomei o versículo seguinte daquele texto, que é Jó 1:21, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó continua nos ensinando a lidar com luto, dando ao Senhor sempre glórias, ainda que estejamos sentindo dor e tristeza. Mas hoje eu não quero mais falar sobre luto, já falei ontem, quero falar hoje sobre intervalo. O texto diz que nu saiu do ventre da mãe e nu vai voltar. Não para o ventre da mãe, óbvio, voltar para o túmulo. Entre o nascimento e o sepultamento tem um intervalo. A isso chamamos de vida. E a pergunta que eu quero fazer hoje para você é: o que você tem feito com esse intervalo entre o nascimento e a morte? Isso é um intervalo. Alguns passam de 80, alguns vão bem jovenzinhos, mas é um intervalo a que nós chamamos vida. A nossa vida é um intervalo que nós precisamos saber como vivê-la bem, viver com sabedoria, viver para a glória de Deus. Quando Jó disse, eu não tinha nada quando eu cheguei, vou voltar sem nada, ele está ensinando uma coisa preciosa, que nesse intervalo, por mais que a gente acumule coisas, nós não vamos levar. Então é importante trabalhar, viver bem, ter uma vida boa, mas é muito importante que nós cultivemos os nossos relacionamentos bem com Deus, com a família, com o próximo. É importante que nós consideremos muito a nossa vida espiritual, nossa vida cultica. Tudo isso é muito importante, porque o intervalo pode ser curto. Ninguém sabe o tamanho do intervalo de cada um. Eu louvo a Deus pelos 62 que deveria fazer nesse próximo mês, no início do próximo mês, e um intervalo já bom, graças a Deus, mas não tô querendo mais intervalo ainda. Eu quero aproveitar mais o intervalo que me resta para ser útil, para ser bênção. E essa é uma postura bastante interessante. Precisamos saber o que fazer do intervalo a que nós chamamos de vida. Pense sobre isso. Há coisas que só você pode fazer. Não adianta esperar por ninguém e não adianta cobrar de ninguém. Há coisas que só você pode fazer no intervalo que chamamos de vida. Tudo bem? Pensa aí. Um abraço. Deus abençoe.